Em março de 2023, a cidade de Curitiba fez 330 anos. De uma história de muitos avanços no aspecto urbano, que a colocou como referência internacional em planejamento, mas, como toda cidade brasileira, apresenta enormes deficiências que por vezes ficam fora dos holofotes. Curitiba se formou, acolheu imigrantes e, na esteira do Estado Novo nacionalista de Vargas, que trazia ares de modernidade às principais cidades brasileiras, desenvolveu seu primeiro plano urbano. E então, conheceremos agora um pouco da história de Curitiba, dos primórdios ao Plano Agache. O estado do Paraná está localizado na região sul do Brasil e é a sexta unidade federativa mais populosa do país, da qual Curitiba é a sua capital, sendo o oitavo município mais populoso do Brasil, com um pouco mais de 1.870.000 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Mas o início de sua história remonta à época do Movimento das Bandeiras, período em que os portugueses que habitavam a capitania de São Vicente foram esquecidos pela coroa portuguesa e largados à própria sorte nas terras selvagens ao ocidente do Atlântico, restando-lhes a exploração do interior destas novas terras, em busca de recursos como metais preciosos e outros congêneres. Como aconteceu com a expedição do então bandeirante Pero Lobo, que partiu de onde hoje é a cidade de Cananéia, no litoral de São Paulo, por uma trilha que os índios já conheciam, com destino à cidade de Foz do Iguaçu, em busca dos famosos minérios que afloravam no Rio da Prata, no sul do continente. A expedição de Pero Lobo foi dizimada na altura de onde hoje é a cidade de Foz do Iguaçu. Mas antes de chegar lá, passaram pelos campos de Curitiba, que na língua indígena quer dizer um lugar onde há muitos pinheiros, e identificaram ali a presença de metais por volta de 1531. Mas o eminente historiador curitibano Romário Martins imputa ao português Gabriel de Lara, o povoador, a responsabilidade da formação do povoado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ao edificar um pelourinho em 1668, com um grupo de mais 17 povoadores, porém, sem ter autoridades públicas eleitas para assumir a instalação da justiça, um fato que oficializaria a fundação de uma vila. Outros historiadores, entretanto, imputam a criação da vila de Curitiba a Eleodoro Ébano Pereira, que chefiou a primeira expedição oficial em busca de minerais nos distritos do sul, juntamente com Mateus Martins Leme e Baltazar Carrasco dos Reis, que, subindo de Paranaguá, fizeram a proeza de cruzar a Serra do Mar e estabelecerem-se no povoado chamado Vilinha, onde, não encontrando ali minérios de forma satisfatória, avançaram e se estabeleceram na altura de onde hoje é a Praça Tiradentes. Em 1693, o povoado é promovido à categoria de vila, participando desta primeira vila nomes como o Mateus Leme e o Carrasco dos Reis. A escassez de minérios e o descobrimento das Minas Gerais impactou numa estagnação e em uma fuga demográfica sentido sudeste do país, forçando Curitiba a buscar alternativas na agricultura e na pecuária para a subsistência econômica. E por volta de 1721, vem para o Brasil uma figura portuguesa importante, que era o Rafael Pires Pardinho, que ficou conhecido também como Ouvidor Pardinho. E dentre várias vilas ele visita Curitiba,
E aqui ele dá alguns chamados provimentos que foram importantes para o desenvolvimento da cidade nas décadas futuras. Esses provimentos eram orientações e diretrizes de como a cidade deveria se desenvolver, quer no sentido urbano mesmo, como também no sentido comportamental. Então, urbanisticamente, ele orienta para que a cidade seja desenvolvida por meio de ruas retas e de quadras regulares, né? Isso para que possa facilitar ali a orientação dentro da cidade. E ele também orienta que as casas e as edificações em geral elas sejam construídas ao longo das ruas contiguamente, ou seja, as edificações todas grudadas umas nas outras. É o melhor estilo aí, né, português, quase que criando uma fachada única nas quadras, em todos os perímetros de quadra. E isso era para que pudesse ter uma maior segurança na cidade, pois você tendo todas as fachadas alinhadas, né, no alinhamento entre rua, entre calçada e o lote ali, isso eliminava becos, corredores, lugares ali que, né, ao anoitecer ficassem mais escuros e pudessem então se abrigar bandidos, marginais, para que viessem a cometer crimes. Então, essa já era uma estratégia dele pensada para a segurança da cidade. E este pensamento com a segurança, então, também era reforçado aí em medidas comportamentais, com a proibição de uso, a utilização de arma de fogo no perímetro urbano, aliado a esse fato aí de uma construção, né, essas medidas urbanísticas, para que pudesse gerar, então, mais segurança ali para a cidade. E ele, então, também orientou para que a cidade se desenvolvesse e buscasse mais conexões com a província de São Paulo, né, para que isso ocorresse, então deveriam ser construídas estradas que conectassem, ligassem a cidade, essa vila de Curitiba com a cidade provinciana de São Paulo. Também é feito, né, ao longo deste caminho e de outros locais aqui da região, pontes para que a cidade conseguisse ter, né, a vila conseguisse ter essas conexões. No sentido de saneamento, ele orientou que a cidade fizesse uma limpeza no Rio Belém, né? No caso, a Vila de Curitiba fizesse uma limpeza ao longo do Rio Belém. E isso é um aspecto importante porque demonstra como os portugueses iniciavam e edificavam as suas cidades. Eles buscavam sempre implantar uma cidade, Curitiba, até mesmo São Paulo, ou várias outras vilas, né, que elas iniciavam-se ali entre dois rios, um rio um pouco mais elevado e um pouco mais abaixo da onde estaria esse povoamento. Esse rio mais elevado é da onde ele captaria a água para o consumo, né, para ser bebida. E o rio mais abaixo é para onde eles soltariam ali o esgotamento para que o esgoto fosse aí, né, além desse povoado. Nesse caso, então, de Curitiba era o Rio Ivo, que ficava um pouco mais à frente, mais acima do povoamento de Curitiba, e o Rio Belém mais abaixo, já desde aquela época, já era um rio utilizado para fazer o esgotamento sanitário, digamos assim, da cidade, tirando ali os dejetos para além do rocio, né? Lembrando que o rocio é o local ali onde a névoa caía, né? Então, normalmente, sempre os agrupamentos urbanos ali, agrupamentos de pessoas que geravam uma certa urbe, eles geram ali uma iluminação, um calor um pouco maior do que as zonas rurais em volta dos locais. Então essa zona rural, quando esfria e cai à noite, a névoa sempre cai com mais intensidade. Então essa delimitação desta zona era chamado de rocio. E isso também foi um ponto em que o ouvidor Pardinho instruiu a cidade, para que eles delimitassem bem aonde ficaria onde iniciaria-se o rocio e onde iniciaria-se a área urbana, né, para que ela não se expandisse muito, a fim de manter o controle dessa região mais urbana, né, dessa região mais de cidade. Outras medidas de cunho comportamental do ouvidor Pardinho foi que algumas instruções e correções a homens da lei que atuavam na cidade, que haviam muitos boatos de corrupção entre esses profissionais, né, entre esses servidores, digamos assim. Então ele deu ali algumas admoestações e punições para cada um deles, a fim também de que a vila se desenvolvesse nesse sentido.
E então, depois disso, ele, né, segue para outras localidades e no futuro retorna para Portugal. E a cidade de Curitiba continua, mas por um período de tempo, com a queda do ciclo de ouro, vamos dizer assim, aqui em Curitiba, na região mais para o sul, né, era uma região onde o minério não foi tão evidente neste primeiro momento, né? Ele teve aí um momento que foi o momento que gerou a criação do povoado até esse primeiro desenvolvimento, mas depois ele entrou em declínio, porque já ficou cada vez mais escasso encontrar o minério, e surgiu também na região sudeste do país, na região que ficou conhecida daí como as Minas Gerais, o ouro de aluvião e também depois todas as outras minas de ouro, que foram encontradas por meio de outros sistemas de exploração, e já abordei aqui em outros vídeos do canal. E ocorreu então um certo êxodo de pessoas, desses mineradores, digamos assim, né, saindo aqui do sul, dessas vilas que tinham encontrado a princípio esse ouro, em direção a essas minas, para que lá pudessem, né, continuar com as suas atividades, ficando aqui então apenas famílias que já estavam mais enraizadas. E por um certo período, né, até inclusive nesse período em que passa o ouvidor pardinho, até algumas décadas mais à frente, Curitiba entrou num certo declínio econômico e acabou sobrevivendo apenas de agricultura e de pecuária de uma maneira não tão expressiva, né, para a colônia em geral, né, para a colônia do Brasil e para a coroa portuguesa também. Começou um movimento forte dos troupeiros, né, que vinham do Rio Grande do Sul com tropas sentido às Minas Gerais para levar carne e levar couro. Mas passavam distante de Curitiba devido à estrada não passava aqui por perto da vila. Até que em 1737 um novo caminho é feito, desviando, né, esse caminho que era o chamado caminho de Viamão, né, que ia até onde hoje é a cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, desviando o caminho passando por Curitiba. Então os tropeiros voltam por aqui, né, começam a passar por aqui, e isso faz com que a cidade comece a se desenvolver novamente comercialmente, porque ela acaba ficando numa rota, né, de tráfego desses gêneros aí de primeira necessidade, que vinham do sul, sentido sudeste, e acaba fortalecendo o comércio e desenvolvendo o comércio ali em torno da vila. Isso vai também se desenvolvendo cada vez mais com a Curitiba escolhendo ali um gênero agrícola para desenvolver, que é a erva mate. Então, o produto erva mate, ele é um produto nativo paranaense. Embora o Rio Grande do Sul acaba se apropriando, né, como uma identidade cultural, né, isso foi muito bem construído no Rio Grande do Sul, mas lá ela é uma espécie exótica, né? A erva mate é uma erva que era cultivada aqui, né, nessa região dos Campos Paranaenses por indígenas já há muito tempo atrás, inclusive com o nome de congonhas para essa planta. Mas esse era um produto muito consumido ao oeste do Rio da Prata, né, que é a região da onde é argentino, né, ou seja, pelos povos que viviam lá, que são os gaúchos, né, entendendo assim como um povo. E então era um produto muito bem apreciado lá, e ele estava entrando numa certa escassez desse produto. Então nesse tempo um argentino vem para Curitiba e ele ensina a soca da erva, né, dessa erva mate para alguns produtores locais, e eles então começam a plantar a erva mate, fazer essa soca e distribuir esse produto principalmente para o sul, né? Então é um produto que foi mais comercializado para o sul, aí o Rio Grande do Sul se utilizou bastante, começou também a fazer os seus plantios, e para o Rio Grande do Sul, e para a Argentina, para o Uruguai, para esses povoamentos que ficavam mais ali ao sul da América do Sul. E isso desenvolveu grandemente a cidade de Curitiba. E estranhamente não é um produto que ficou elencado pela colônia portuguesa, né, por todo esse período de Brasil colônia e mesmo depois do Brasil Império. Ele não foi muito considerado, não entrava na grade ali de principais produtos de exportação, porque a capital ficava no Rio de Janeiro e lá não era tão consumido. Eles vieram a consumir o mate
Depois, né, mas daí não o mate da erva de chimarrão, né, embora o mate consumido no Rio de Janeiro, esse que até hoje é vendido na praia, ele é feito da mesma planta, né, da erva mate, mas ele é feito de uma outra maneira, por meio do chamate desenvolvido, né, pela família Leão, aqui os ervamateiros aqui de Curitiba, e acabaram exportando esse como um segundo produto, até meio que uma resposta a uma queda que teve de venda de produtos da erva mate para chimarrão, mas não eram algo que o governo brasileiro, e mesmo enquanto Brasil Império, como o Brasil Colônia, utilizou para exportação. Mas para a cidade de Curitiba foi muito importante porque alavancou todo um período ali pré-industrial de Curitiba e fez desenvolver uma indústria aqui na capital, que foi aí fomentada, né, foi desenvolvido também pela vinda, né, com a chegada aqui de povos europeus, né, de imigrantes europeus que vieram aí em toda uma política de imigração que teve, já falei, já comentei sobre ela em outros vídeos. Então eles vieram da Europa com um certo conhecimento de técnicas industriais e desenvolveram, pegaram essas técnicas e desenvolveram uma indústria local, né? Isso aqui num caso específico de Curitiba, baseado aí nessas técnicas de construção de máquinas e de meios de produção industrial, e aplicaram isso à produção da erva mate, da erva para chimarrão, daí depois para a erva do chamate. Então, isso foi um motor aí para a economia paranaense ao longo de todo esse final desse século XVIII e mesmo o início aí do século XIX. Foi bem calcado esse desenvolvimento da cidade nesse período da erva mate. Então aí já no século XIX, Curitiba ultrapassa Paranaguá em matéria de importância, de como uma cidade mais importante para a província de São Paulo, né, naquele momento. Em 1812 ela passa a ser uma cidade sede, e depois com a criação aí da província do Paraná, já em 1854 ela já é eleita então a capital da província, e já então como sede provincial, né, como uma cidade de grande importância, em 1855, um engenheiro francês chamado Pierre Toulouse assume o compromisso aí, né, o trabalho de remodelar toda a capital para deixar ela então com esse ar de importância que deveria ter. Ele trabalha então no alinhamento de algumas ruas, e as ruas então, e toda essa cara ali do centro histórico, ele começa a se conformar mais próximo do que ainda é até hoje, né? Essas ideias vindas da Europa, principalmente da França, já ainda no carrossel, na esteira que vinha o plano de Haussmann para Paris, era toda uma estratégia de organizar o centro das cidades de maneira que o governo daquela cidade tivesse mais controle, principalmente com relação a movimentos revolucionários que, se porventura, poderiam, né, acontecer. Em Curitiba não teve em nenhum momento histórias, né, de movimentos, de revoluções como foi a Revolução Francesa, ou sequer de manifestações de grandes proporções, tal como aquelas, né? Mas como isso ocorreu e ficou na história, os governos sempre de estado, de cidades, de nações, sempre tiveram a preocupação de organizar uma cidade de maneira que as suas forças policiais pudessem conter de uma maneira mais fácil, né? Sem ter aquelas conformações de linhas em que eles pudessem ser ali emboscados, enfim, né? Conforme também já falei aqui em outros vídeos, o que aconteceu na Paris medieval, até que houve a Revolução, e daí depois com o Plano Haussmann isso foi tudo alterado. Então a cidade de Curitiba começou a ter essa conformação de vias largas, de vias mais retas, né? Formando ali ângulos retos nos cruzamentos, e isso acontece também com um triste período aí, numa triste fase da história da capital paranaense, que foi uma política de Estado de branqueamento da população, né, que é justamente esse período em que começam a chegar aí povos imigrantes europeus, né, vindos principalmente ali do leste europeu,
aqui em Curitiba, então tem uma presença forte de poloneses, de ucranianos, de alemães, de italianos, que chegaram num número muito maior do que de outros povos que também vieram, mas não foi de uma maneira tão expressiva. E isso era uma política de Estado já do Império Brasileiro, de branquear, colocar entre aspas aí a população nacional, né? E como a região sul era uma região um pouco densa, né, em relação às outras regiões do país, até por aspectos climáticos, né? Uma região que era mais fria, já estava ali numa região abaixo do trópico. Eles buscaram e entenderam assim que seriam regiões atrativas para povos que viviam aí em condições mais semelhantes na Europa. E assim aconteceu, né, de vir esses povos e ocuparem aqui os territórios. Contudo, eles unem-se, sem dúvida, a imigrantes de outros locais, né, como os asiáticos. Então tem uma colônia japonesa, né, uma presença aqui de asiáticos, principalmente oriundos do Japão, nesse primeiro momento que vieram para o Paraná, e então tem uma presença marcante. Depois vieram chineses e coreanos, etc. Os africanos, né, naturalmente já vinham desde o início quase do descobrimento, vinham com uma presença aqui no Brasil, e em Curitiba não foi diferente. E começou a vir povos internos também, aí com esse momento de prosperidade que teve Curitiba no século XIX, começam a vir para a cidade, nordestinos, baianos, pernambucanos, inclusive são figuras presentes na formação da cidade. Esses nomes que foram citados aqui, criadores da cidade, fundadores da cidade, eram baianos e pernambucanos, do estado onde hoje é a Paraíba, também muitos aqui, o Ébano Pereira, o Carrasco dos Reis, enfim, vários deles eram nordestinos. Assim também como mineiros vieram para cá, e esse fluxo, né, de ida e vinda das tropas acabava tornando a cidade conhecida, principalmente nesses pontos de maior concentração de pessoas, e acabavam ficando aqui, né, nesses movimentos. Gaúchos, então, né, com isso também começaram a habitar a cidade. Todas essas pessoas vindas de diversos lugares acabaram formando aí uma identidade cultural do curitibano da maneira como é hoje, né? Então, até o próprio sotaque curitibano, a maneira de se vestir, alguns hábitos, enfim, são muito de culturas que vieram para cá e formaram a cidade, e acabaram aí também formando um pouco dessa identidade curitibana, que continua ainda em formação e deve continuar, né? Eu acredito que o Rio Grande do Sul fez um trabalho cultural, né, de identidade regional muito forte, e tem isso muito forte, assim como outros locais do Brasil, e acredito que Curitiba também tenha esse dever aí de formar uma identidade cultural mais fortalecida, né, com alguns símbolos, e reforçar aí até mesmo a sua história com relação a isso. Então, já chegando aí para o final desse período de Brasil e Império, Curitiba recebe uma das principais obras que mudaria definitivamente a sua história, que é a Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Então, esta foi uma das obras que, no momento que ela foi desenvolvida, a obra mais desafiadora do mundo. Ela, pela dificuldade com que ela era executada e pelas técnicas que foram utilizadas. Então ela vence 900 metros de altitude, que é a Serra do Mar, que divide a cidade de Curitiba, que está aí numa cota de aproximadamente 900 metros acima do nível do mar. Ela vence então essa altitude de Paranaguá, que é o porto que tem no litoral paranaense, até a cidade de Curitiba. Então tem muitos cânions, túneis precisaram ser feitos para a passagem ali da locomotiva e dos vagões, enfim, de toda a estrada de ferro, até que chegasse na cidade de Curitiba. O projeto, que inicialmente foi tocado aí por um engenheiro italiano, mas ele acabou iniciando ali no período de início da construção, ele acabou desistindo, com medo dos desafios que deveria ter, né, dessa obra até chegar em Curitiba, e depois foram tocados pelo engenheiro, os engenheiros Rebouças, né, que são os irmãos Rebouças, que tocaram o desenvolvimento desse empreendimento até a chegada aqui na cidade. Então são 110 quilômetros de estrada de ferro,
com mais de 14 túneis, sendo que o maior deles tem 457 metros de extensão, mais de 30 pontes ou viadutos e com 10 estações de paradas ao longo do caminho. E por incrível que pareça, desde 1885 até os dias de hoje, é a única ligação de todo o interior do Paraná com o Porto de Paranaguá por meio de uma ferrovia, né? Depois disso foi feita a construção da Estrada da Graciosa, que liga, né, por meio de estrada mesmo, uma via terrestre a Curitiba ao litoral, e depois a BR-277, que liga também, né, já com uma estrada um pouco mais desenvolvida, que liga aí todo o interior do estado com o porto. Mas essa ligação ferroviária, que é super importante para o escoamento de toda a produção agrícola do Paraná, que é um estado considerado, né, na produção de gêneros alimentícios, gêneros agrícolas, para a produção, para o próprio PIB brasileiro, ele escoa por essa única ferrovia para chegar até o Porto de Paranaguá. Até hoje é por meio desta ferrovia. E esta ferrovia, então, para Curitiba teve essa importância, porque pôde também escoar a sua produção de mate, né, da erva mate, por meio do trem até o Porto de Paranaguá, e dali ir principalmente para o porto, né, os portos do sul do continente, e também acabou se tornando uma ligação mais rápida, mais moderna, da elite curitibana com a Europa, né? Pois eles saíam daqui de Curitiba, iam para o Porto de Paranaguá e já se ligavam dali com o Porto de Santos e dali para a Europa ou até mesmo para o centro, digamos assim, do país, que era São Paulo, Rio de Janeiro. Então todo o desenvolvimento desse meio de locomoção, desse meio de transporte, agilizou e trouxe mais importância então para a capital paranaense. A Estrada de Ferro foi sem dúvida um dos últimos feitos do Império que impactou a cidade, pois logo começaram a florescer movimentos em toda a sociedade brasileira. E aqui se entende por sociedade a elite que tinha influência nos poderes políticos. Tais insatisfações expressavam o descontentamento com Dom Pedro II, sobretudo após o Império abolir a escravidão, de maneira que, em 1889, os militares, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, por meio de um golpe político-militar, destituem o imperador, instaurando uma república presidencialista no país. Naquela época, Curitiba sofreu com revoluções civis, como a Revolta Federalista, que forçou o governador da província a deixar a cidade por 3 meses. Mas restabelecida a paz, a cidade evoluía, principalmente com a implantação do transporte público, inicialmente com a implementação dos bondes puxado por mulas em 1887 e que depois viriam a ser substituídos pelos bondes elétricos em 1910. Já logo em 1912, Curitiba dá outro passo evolutivo de extrema importância, com a implantação da Universidade do Paraná, graças ao esforço e planejamento de Vitor Ferreira do Amaral, Nilo Cairo e Pampílio de Assunção. Os problemas urbanos buscaram ser sanados com diversas obras estruturais, como a canalização do Rio Ivo e a retificação do Rio Belém, bem como a criação do passeio público, o primeiro parque da cidade, que também carregava a função de bacia de contenção de cheias, a fim de retardar o escoamento das águas em períodos de fortes chuvas. Embora o nítido desenvolvimento da cidade nesta primeira metade do século XX, problemas urbanos começaram a surgir e de uma maneira cada vez mais intensa. Por isso, então, a governança municipal, ali pela responsabilidade do prefeito Rosaldo Melo Leitão,
pretende então contratar um profissional para elaborar um plano diretor, né, um plano que resolvesse de uma forma definitiva esses problemas. E já havia no Brasil a presença de um famoso urbanista francês chamado Alfred Donet Agache. Este urbanista ele já tinha desenvolvido alguns planos, né, em alguns planos de diretores de cidade ou planos de intervenção pontual ali municipal para algumas cidades brasileiras. Então ele fez para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre e algumas outras cidades, alguns pontos pontuais ali de desenvolvimento. Então a Prefeitura de Curitiba resolve contratar esse urbanista francês para desenvolver um plano urbano para a cidade de... Aqui no Brasil, o Agache ele não atuava diretamente, ele era representado pela empresa Coimbra e Bueno Companhia Limitada. E então é esta empresa que a Prefeitura de Curitiba contrata para o desenvolvimento do plano. O plano é entregue em 1943, já com o nome de Plano Agache, e neste ano a prefeitura já era comandada por Alexandre Beltrão, que pôde ler no relatório do Plano de Curitiba que é uma cidade agradável, mas sem caráter definitivo. Possui largas avenidas e ruas aprazíveis, mas que se cruzam geralmente em ângulo reto, sem preocupação de harmonizar-se com o terreno, e também que sua fisionomia peculiar revelam a predominância em linhas gerais de 3 problemas urbanos. E seriam eles: o saneamento, o congestionamento e a necessidade de órgãos funcionais. De acordo com Agache, a atenuação destes problemas, que eram considerados críticos, resolveriam-se os outros que eram oriundos destes primeiros. Agache era um dos proeminentes representantes do urbanismo progressista. Como um dos discípulos de Tony Garnier e contemporâneo a Le Corbusier e os demais urbanistas funcionalistas da Europa, enxergava a cidade como um organismo vivo, e como tal, deveria funcionar com setores dedicados a funções vitais da cidade. Em seu plano para Curitiba, ficou evidente essa visão, com sua proposta para a setorização da cidade, que funcionaria com a criação de centralidades funcionais, ou seja, a criação de novos centros que atrairiam pessoas para determinadas funções, tais como: na região central, ficaria o centro comercial. Deveria ser criado um centro cívico para que ali situasse o centro administrativo da capital e também do estado. Na região do Bacaxeri ficaria o centro militar. Na região do Tarumã ficaria o centro esportivo. Na região onde hoje está o mercado municipal, ficaria o centro de abastecimento. Onde hoje está o Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná e também onde fica o Jardim Botânico de Curitiba, seria o Centro Educacional. No atual bairro Rebouças, seria o Centro Industrial da cidade. E deveriam ser criados parques para que ali ficassem centros de lazer para a população. O Plano Agache exigia um controle rígido do crescimento da cidade, e isso se demonstrou inviável, sendo esse um dos fatores que inviabilizaram a implantação efetiva do plano, aliado ao fato de que o plano se concentrou apenas em áreas urbanas, desconsiderando as adjacências da cidade, como por exemplo o bairro Boqueirão, que já se desenvolvia desde aquela época. A população curitibana saltou de 120 mil habitantes na época em que se divulgou o plano, na década de 1940, para mais de 600 mil habitantes na década de 1970. E esse aumento demográfico não era previsto pelo plano, que considerava uma taxa de incremento populacional de 2,5% ao ano.
enquanto a taxa real de crescimento foi de aproximadamente 7,4%. Outro fator crucial para o fracasso do Plano Agache foi a questão financeira, pois do lado do governo federal, o Estado Novo de Getúlio Vargas não enviou nenhum recurso para a implementação das ideias, ao passo que os prefeitos seguintes descumpriram ou ignoraram as propostas de Agache. Entre as cidades brasileiras que se desenvolvem com velocidade imprevista, figura a encantadora Curitiba, centro cultural e econômico da mais alta expressão no sul do país. Por entre catedrais e edificações históricas, Curitiba se mostra hoje no vestuário de sua nova arquitetura urbana, de linhas modernas entre audácias e delicadezas, que traduzem a força criadora do homem, uma das mais pujantes áreas da terra brasileira. Para alguns pesquisadores, as propostas de Agache para Curitiba intensificaram a segregação social na cidade, negligenciando ou simplesmente desprezando a existência de uma população de faixa de renda mais pobre que habitava nas bordas da cidade, excluindo-as das propostas de melhoria ao não prever acesso ou levar as redes de infraestrutura até elas. Outro erro gritante das propostas do plano foi o setor industrial, que levam a crer que o urbanista francês desprezou o potencial curitibano para a indústria, ao delimitar uma área que se demonstrou muito pequena e inadequada na cidade, considerando que a futura cidade industrial de Curitiba, décadas mais tarde, foi situada numa região cerca de 13 vezes maior, próximo aos acessos do porto, aeroporto e interior do estado. Assim, Curitiba chega na década de 1960 com a certeza de que o plano desenvolvido 2 décadas antes não lhe atenderia e que deveria ser feito um novo plano diretor, que entendesse as características peculiares da vida curitibana e pudesse ditar o rumo para os anseios de sua população. E esse será o tema do nosso próximo vídeo. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe um like neste vídeo. Ative as notificações para ser informado das novidades. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.